Fala rapaziada, beleza? Vamos aí pro quarto episódio de Politiquês com LC. Bom, hoje eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma simples a conexão que o Congresso Nacional tem com o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal. Nas discussões, nas notícias que eu escuto e também ouvindo um pouco a militância, tanto bolsonarista quanto esquerdista, a questão, o Supremo Tribunal Federal é um ator político? Eu acredito que é. É um ator político. Por quê? Porque os três poderes, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, eles se conectam. É o chamado três poderes da República, né? E cada ministro da Suprema Corte tem um processo para ele chegar ali no Supremo. Primeiro, o presidente da República, poder executivo, ele indica um magistrado, ele tem que ter notável saber jurídico para poder ir para o Supremo. Então, o presidente da República, ele simplesmente indica. Beleza, ele indicou. Aí, o Congresso Nacional, os nossos representantes, a Casa do Povo, Congresso Nacional, em especial o Senado Federal, eles sabatinam o ministro da Suprema Corte. Quer ver? Falando mais especificamente para vocês, esse juiz que é indicado pelo presidente, ele vai para uma votação no plenário do Senado. Antes, ele passa pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois ele vai para o plenário. São duas votações. Então, para o suposto ministro, se ele conseguir os votos dos senadores de 81, de 81, que os senadores são 81 parlamentares, se ele tiver 41, ou seja, metade praticamente dessas votações, ele é empossado ministro da Suprema Corte. Depois vai para o plenário e aí é votado. Para você ver como é que é o processo. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele é um ator político. Não deveria ser no melhor dos mundos. E eu acho que também o Supremo, ele conforme passou mais isso, depois do Bolsonaro, ele ganhou muito poder, ele ganhou muito protagonismo. E esse protagonismo acaba desbalanceando os três poderes, tanto legislativo, executivo e o judiciário. Na minha modesta opinião, isso acaba desbalanceando um desequilíbrio, acaba havendo um desequilíbrio entre os poderes. Então, não tem como dizer que os ministros do Supremo, eles são ali completamente imparciais, porque eles mudam o voto o tempo todo. E eles vão muito, eles nos votos, nas análises que eles fazem, eles vão muito pela onda política, pelo movimento político. Então, tanto o Xandão, tanto todos eles, o Gilmar Mendes, os 11 ministros, eles foram sabatinados pelos senadores para estarem ali. Então, é muito doido essa conexão, porque as decisões são baseadas nos autos, nas provas, tudo bem, mas também pesa o fator político. Vou dar um exemplo para vocês. Flávio Dino. Flávio Dino foi indicado pelo Lula. O Zanin foi o advogado do Lula. Os dois estão no Supremo. Os dois estão no Supremo. Você fica assim, eu ainda até acho que eles são dois bons ministros, mas não é esquisito? Principalmente o Flávio Dino. Flávio Dino foi ministro do Lula.
foi ministro da Justiça. Então não tem como desconectar os ministros do mundo político. Um ministro também, acho que vocês já devem ter ouvido falar dele, Gilmar Mendes. Ele é considerado um ministro super político. Tem conexões com o Brasil inteiro, com o Congresso Nacional. Vira e mexe, tem almoço com o parlamentar, reuniões com o presidente. Seja Lula ou Bolsonaro, tá? Não tô indo para um lado nem para o outro, não. É sempre assim, com qualquer presidente que esteja lá, tá? Então, um exemplo que está acontecendo agora, né? A questão do julgamento do Bolsonaro, que está na primeira turma. Lembrando que primeira turma são só 5 ministros, né? Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Então, eles estão votando pela maioria, pela condenação do Bolsonaro e aqueles tipos penais. Organização criminosa, tentativa de golpe de Estado. Você pode até não concordar com a questão dos tipos penais, que o Bolsonaro não deu golpe, que ele só falou. Mas, nos autos, nas provas, e também no tipo penal que está na Constituição, está no Código Penal, esses tipos penais, tentativa de golpe e organização criminosa, isso tudo está tipificado no Código Penal. Então, tem fundamento o que os caras estão votando. Por mais que você não concorde com a ideologia política deles, que eles têm. Eu não acredito que o juiz seja completamente imparcial. Não é. Até porque as decisões deles são humanas, né? E ministro, juiz, eles erram. Eles são seres humanos. Eles acabam mudando os votos do processo. Então, assim, pode acontecer desse julgamento, até falando especificamente do julgamento do Bolsonaro, eu não duvido que possa acontecer como aconteceu com o Lula. Que as condenações foram colocadas nas instâncias e depois foi anulado o processo todo, porque tinha, né, aquela conversa do Moro com o Dallagnol. Com o Bolsonaro, tudo tá indicando, né, que o placar vai ser de 4-1. Tem um ministro da primeira turma que votou contra a condenação dele. Absolveu ele, inocentou ele de todos os casos. Então, assim, a defesa do Bolsonaro pode entrar com embargo para tentar reverter isso e jogar para o plenário. Enfim, agora vai ser muita questão jurídica, né? Ainda bem que ele tem bons advogados. E veja, então, isso é para mostrar que o Supremo é um ator político, não tem como a gente fugir disso. Não tem como. Seria muito bom que eles não falassem nada, que eles atuassem nos autos, respondessem nos autos, baseado nas provas. Eu até acredito que, assim, o Bolsonaro deixou muita prova, muita prova. Eu acho que as declarações, as mensagens, é só você ver. Se você não for militante nem do lado A, nem do lado B, você vai conseguir enxergar que tem coisa errada, que ele aprontou. E agora, né, ele tá lascado, né? Veja, ele não tem maioria. Ele não tem maioria. Eu acho que, como eu falei para vocês, o Fux foi o único que votou a favor dele. Os outros, Cristiano Zanin, foi indicado pelo Lula. Flávio Dino foi indicado pelo Lula também. Carmen Lúcia foi indicada por outro presidente, que eu não me recordo agora. Entende? Então a correlação de forças é muito grande. Eu espero, né, que se o Bolsonaro realmente for condenado, o Supremo ele ceda um pouco esse protagonismo, ele recue, porque, claro, né, que eles também estão dando uma resposta pela tentativa de golpe, pelo 8 de janeiro.
Você pode até não concordar com os ministros, não gostar dos ministros, mas aquele 8 de janeiro, aquelas coisas destruídas lá, um prédio dos três poderes sendo destruído, a casa do Supremo Tribunal Federal sendo destruída, os caras não suportam, né? Os caras não aguentam isso, então eles têm que dar uma resposta. Eles têm que dar uma resposta para a militância bolsonarista. Então, galera, eu espero ter sido claro. Eu estou aprendendo a fazer vídeo e tudo, né? Com muita humildade, estou aprendendo. Mas espero que vocês tenham entendido, bem simples, tá? E esse é o 4º episódio de Politiquês com LC. O Supremo Tribunal Federal é um ator político e a gente tem que entender isso. Que eles são, no final das contas, políticos com toga. Valeu, é isso.